Oi, Alan. Oi, Francine. Bom dia, tudo bem? Olá, Isabela. Tudo jóia? Bom, estou aqui com a radiografia que é de 2024. Ela é uma radiografia que ela foi feita no mês 7, julho, né? Então está inteirando aí um ano e pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui juntos, então, o que a gente tem nesse caso. A gente tem o sisos que ele está fora da posição, então ele está acima e atrás do último dente aqui, ó. Só que aqui dá para a gente ver que tem um seio maxilar, né? Como todo mundo tem, claro, né? Só que a gente tem uma camada espessa de osso aqui para cima, a gente tem uma camadinha de osso aqui, ó, e a gente tem uma fina lâmina aqui também. Então o que acontece? Isso aqui a gente tem que tomar todo cuidado, porque na hora de fazer a extração, para que a gente evite de deslocamento do dente para dentro do seio. Então eu tenho que remover aqui esse osso, né? Eu tenho que fazer um desgaste ali, e aí sim eu consigo eu tirar ele só para fora. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na hora de clivar, a gente coloca uma pressão, né? Então coloca o instrumento, faz uma pressãozinha para o instrumento entrar, e na hora de clivar, de movimentar esse dente, essa parede que está separando, essa daqui, ó, ela é tão fininha que o dente pode cair para dentro do seio maxilar. Imagina que esse dente aqui não dá para ver direito, mas imagina como se fosse um balão e você colocar um objeto e pressionar no balão. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entrar ali para dentro. É mais ou menos o que acontece. Olha aqui, ó. O seio maxilar ele vem até aqui, ó, mas essa raiz ela vem aqui para dentro. Então ele faz como se fosse uma tenda, né? Ele vai suspender o seio maxilar e ele vai ficando cheio de irregularidades. Então essa parede ali, que seio maxilar e raiz de dente, essa parede que separa os dois, ela é muito, muito fininha. E aí sim o risco de isso aqui deslocar para dentro do seio maxilar. Se deslocar, enfim, é um problema que a gente não quer que aconteça, né? Mas a gente abre lateralmente e retira esse dente ali. Mas se a gente puder evitar isso, né, claro, né, esse tipo de complicação, é claro que nós vamos fazer. Graças a Deus eu nunca consegui, eu nunca tirei, né, nunca desloquei nenhum dente para dentro do seio maxilar. Mas volta e meia aparece, principalmente no hospital, caso para a gente resolver que são disso. Aqui é a mesma coisa, tá? Muito osso para cima, muito osso para baixo, uma lâmina aqui, e esse dente aqui, ó, você vê invadindo aqui o seio maxilar, mas não está só nessa pontinha, isso aqui é porque pela visão que a gente tem ali, ó, ele dá a impressão que é só a pontinha, mas muito provavelmente mais da metade dele já está dentro do seio maxilar. Na tomografia vai dar para a gente mapear isso aqui direitinho, tá? Bom, aqui a gente tem um dentinho, tem um nervo que está logo abaixo, certo? Então quando a gente faz, olha aqui, ó, esse osso ele vem até aqui. Então eu tenho que desgastar aqui uma pontinha do osso, né? Para eu poder tirar ele aqui. Eu tenho que fazer, e aí muito provavelmente eu vou ter que partir esse dente em 2 pedaços. Aqui também eu vou ter que partir esse dente em 2 pedaços, para eu não precisar de fazer um buraco muito grande aqui. Qual que é a recomendação assim, que eu faço? Aqui a gente vai ter várias coisas aqui que são opcionais. O que a gente tem de mais simples? Simplesmente tirar o dente, né? Beleza, tirou o dente, né? E tal, tá resolvido. Só que a gente usa, o mais simples seria usar uma broca mesmo. Só que a broca, quando a gente precisa de vir aqui embaixo para aliviar esse espaço aqui do dente, a gente está muito perto aqui do nervo. E aí vira uma divisão de responsabilidades, né? Isso aqui, quando a gente faz da maneira mais simples, eu tenho um risco, vou colocar assim, de 15, 20% de lesar esse nervo ali. Com o piezo ele trabalha não só não é uma broca que vai girando, mas ele vai trabalhar como se fosse um pica-pau, ele vai picotando ali. Só que quando ele chega no tecido mole, ele só vibra. Então a gente diminui uma chance que é de 15, 20% para 1%, 0,5%, a chance de ter alguma lesão desse nervo aqui. E aí, Cristiano, mas o que acontece se lesar esse nervo? Se lesar esse nervo aqui, por exemplo, do lado direito, né? Todos esses dentes aqui, ó, eles perdem inervação. Então é como se tivesse feito o canal de todos esses dentes, tá?
Outra coisa é que o seguinte, que o lábio dessa região, né, da metade até o final aqui do canto da boca, ele fica anestesiado. Isso pode ser durante uma semana, pode ser durante 15 dias, pode ser durante um mês e pode ser permanentemente também. A grande reclamação do paciente que chega para a gente nesse quadro, e que ele é muito, muito, muito difícil de reverter, praticamente impossível de reverter, é o seguinte, a principal reclamação dele é que na hora de comer, né, que o paciente não sente, fica caindo alimento, fica sujando, então ele está conversando com a boca suja, né, e não percebe, ou então, por incrível que pareça, né, na hora de beijar, de namorar, né, que está anestesiado, então ele não sente aquilo ali, isso causa um desconforto muito grande para quem chega para a gente com esse quadro. Então, dá para fazer com a broquinha? Dá para fazer, beleza, vou fazer com o maior cuidado do mundo. Até 5 anos atrás a gente só usava a broca para fazer isso e graças a Deus eu nunca tive uma parestesia que fosse permanente, né? Eu já tive de uma semana, de 15 dias, de um mês, mas a gente sabe que o risco ele existe, né? E é esse o meu papel aqui de informá-los, tá? Outra coisa que eu fazia aí já na hora da cicatrização, principalmente por ela ser uma menina mais sensível e tudo, eu acho muito bom, né, mas também é opcional, preencher isso aqui com o PRF. O PRF é um material que é tirado do próprio sangue, então a gente tira só as células que vão fazer a reparação disso dali. E assim, a recuperação tende a ser muito, mas muito melhor do que quando a gente fecha isso dali sem nada e espera o organismo recuperar da forma como ele está acostumado a recuperar. Além disso, o PRF, né, ele é como se fosse como é que eu vou dizer assim? Como o aspecto dele é como se fosse de uma clara de ovo, não ele é mais durinho assim. Vamos supor uma geleinha mesmo. Como é que chama aquele negócio de criança? Amoeba, né? Como se fosse uma amoeba. E aí a gente vai e coloca aquilo ali, e ali está repleto de células que são interessantes para o organismo. E aí ele já começa uma reparação tecidual, uma formação de osso já muito mais rápido. E além disso, evita infecção, evita dor, evita sangramento, né? Então ele tem várias vantagens, é o que a gente tem de padrão ouro hoje, né? E, bom, é isso aí. Então, isso que eu queria falar com vocês, né, para explicar aqui o caso. Aí eu aguardo a tomografia para eu poder programar realmente a cirurgia, né, mas aqui já dá para fazer o plano de tratamento e o orçamento. E aí é isso. Lá tem no orçamento tem a parte hospitalar, a parte do anestesista, né, e a parte desses cuidados ali que são opcionais, como o peso e o PRF, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço.